Há alguns anos, decidi passar um fim de semana em uma cabana isolada nas montanhas. A cabana era cercada por uma densa floresta, conhecida por suas histórias assustadoras e lendas sombrias. Ignorando os avisos e a sensação de inquietação que me envolvia, decidi seguir em frente com meus planos. Assim que cheguei à cabana, uma sensação de opressão tomou conta de mim. O ar estava carregado de uma energia densa e sinistra, e as árvores pareciam sussurrar segredos sombrios. Mas eu estava determinado a aproveitar minha estadia e não deixei que o medo me dominasse. À medida que a noite caía, comecei a ouvir ruídos estranhos vindos da floresta. Passos arrastados, risadas distantes e sussurros indistintos ecoavam pelo ar. A escuridão era profunda e impenetrável, e a sensação de estar sendo observado era constante. Decidi acender uma fogueira do lado de fora da cabana, na esperança de afastar a sensação de inquietação. Enquanto as chamas crepitavam, percebi sombras dançando entre as árvores. Eram figuras escuras e indistintas, que pareciam se mover de forma sobrenatural. Um arrepio percorreu minha espinha quando uma figura se aproximou da fogueira. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra e seu sorriso era macabro. Era como se estivesse diante de uma entidade sobrenatural, sedenta por minha energia vital. Tentei me afastar, mas minhas pernas pareciam pesadas e sem forças. A figura se aproximou cada vez mais, e eu podia sentir sua presença maligna. Era como se estivesse diante de algo além da compreensão humana, algo que não pertencia a este mundo. Desesperado, corri para dentro da cabana e tranquei a porta. Mas o silêncio opressor que se seguiu era ainda mais assustador. Ouvia sussurros e risadas vindos de todos os cantos, como se as paredes estivessem vivas. A escuridão era sufocante, e eu me sentia encurralado. Decidi me refugiar no quarto, na esperança de encontrar alguma paz. Mas, ao entrar, me deparei com uma figura sombria de pé no canto. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e um sorriso malévolo se formou em seus lábios. Era como se estivesse diante de uma entidade demoníaca. Tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. A figura se aproximou lentamente, seus passos ecoando pelo quarto. Era como se o tempo tivesse parado, e eu estava preso em um pesadelo interminável. A figura estendeu a mão em minha direção, e senti uma onda de frio intenso percorrer meu corpo. Minhas pernas cederam e caí no chão, incapaz de me mover. A figura se aproximou ainda mais, seu sorriso se alargando, e então tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta à minha casa, na segurança do meu quarto. A experiência na cabana parecia um sonho distante, mas a sensação de medo e opressão permanecia. Desde então, evito qualquer menção àquela cabana e à floresta sombria que a rodeia. Essa é a minha história, um relato sobrenatural assustador que me deixou marcado para sempre. Aprendi da pior maneira possível que nem todos os lugares são seguros para serem explorados, e que o sobrenatural pode ser implacável e aterrorizante. Em uma pequena vila isolada, cercada por densas florestas e montanhas imponentes, uma lenda sombria assombrava os moradores. Era a lenda da procissão das almas, um fenômeno sinistro que acontecia uma vez por ano, sempre na mesma data. No dia marcado, à meia-noite, as pessoas da vila se trancavam em suas casas, tremendo de medo. As ruas vazias e silenciosas se tornavam palco de uma presença sobrenatural. O ar ficava pesado e um vento gelado e arrepiante soprava entre as árvores, trazendo consigo murmúrios distantes e vozes sussurrantes. E então, as almas perdidas surgiam. Uma procissão fantasmagórica de vultos etéreos, vagando pelas ruas como se estivessem em busca de algo ou alguém. Cada alma tinha uma aparência desvanecida, seus rostos marcados pela tristeza e pelo sofrimento. Era impossível ignorar a tristeza e o tormento que emanavam da procissão. Alguns moradores corajosos, desafiando o medo, observavam através das frestas das janelas, testemunhando o desfile macabro das almas que perambulavam sem rumo. As histórias sobre as almas variavam, mas todas compartilhavam uma aura de tristeza e desespero. Dizia-se que eram almas perdidas, presas entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, incapazes de encontrar a paz eterna.
Algumas acreditavam que eram vítimas de tragédias passadas, enquanto outras afirmavam que eram os espíritos de pessoas que morreram sem ter seus desejos e propósitos cumpridos. Os moradores evitavam sair de casa durante a procissão das almas, temendo que qualquer interação com essas entidades sobrenaturais pudesse trazer azar e desgraças para suas vidas. Era uma noite de luto e respeito pelos espíritos atormentados, um momento em que a comunidade se unia em silêncio e oração, implorando para que as almas encontrassem a paz que tanto buscavam. No entanto, havia aqueles que eram atraídos pela curiosidade e pela tentação de desvendar o mistério por trás da procissão das almas. Alguns pesquisadores e estudiosos do sobrenatural se aventuravam na vila na noite fatídica, munidos de instrumentos e equipamentos para registrar e estudar o fenômeno. Mas todos que se atreviam a entrar em contato direto com as almas pagavam um preço alto por sua ousadia. Relatos perturbadores de encontros assombrados eram compartilhados, descrevendo aparições terríveis, sonhos aterrorizantes e até mesmo doenças misteriosas que se seguiam à interação com as almas condenadas. A procissão das almas continuou assombrando a vila por séculos, mantendo os moradores em constante medo e respeito. A cada ano, quando a meia-noite do dia específico chegava, as almas perdidas emergiam, relembrando a todos sobre o sofrimento e a angústia que permeavam o mundo além da vida. Mesmo com o passar do tempo, a procissão das almas permaneceu um mistério sem solução. Aqueles que se aventuraram a estudar o fenômeno foram incapazes de encontrar respostas definitivas sobre a origem e o propósito das almas condenadas. E assim, a vila e seus moradores continuaram vivendo sob a sombra da procissão das almas, sempre em guarda contra o sobrenatural e buscando conforto na esperança de que as almas finalmente encontrassem a paz eterna. Em uma pequena cidade, havia um poço antigo e desativado, localizado nos arredores de um bosque sombrio. A estrutura de pedra, agora coberta de musgo e envelhecida pelo tempo, emanava uma sensação de mistério e perigo. Intrigado pelo poço lacrado, decidi explorar seus segredos com um grupo de amigos. Ao nos aproximarmos do poço, uma sensação de inquietação e medo nos envolveu. O ar estava pesado e carregado, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de uma energia maligna. O vento sussurrava através das árvores, criando uma melodia arrepiante que parecia advertir-nos dos perigos ocultos. Enquanto nos aproximávamos do poço, notamos que ele estava lacrado com tábuas de madeira apodrecidas. O silêncio prevalecia e a escuridão do poço parecia infinita. Era como se estivéssemos diante de um portal para o desconhecido, um convite para desvendar os segredos ocultos. Apesar dos avisos internos, decidimos remover as tábuas e investigar o que estava escondido no interior do poço. Conforme as tábuas caíam, um cheiro pútrido de decadência e morte nos atingia. O ar estava impregnado de uma energia maligna que parecia se intensificar a cada momento. Enquanto olhávamos para o fundo do poço, testemunhamos algo aterrorizante. Sombras se moviam nas profundezas, lentamente se aproximando da superfície. Sussurros ininteligíveis ecoavam em nossos ouvidos, como se vozes do além estivessem tentando atravessar o véu entre os mundos. Sem aviso, uma figura grotesca emergiu do poço. Era uma criatura deformada, com olhos vazios e dentes pontiagudos. Seu corpo emaciado parecia exalar uma energia maligna que nos paralisou de medo. O poço não era apenas um portal para o desconhecido, mas também uma prisão para algo sobrenatural e perigoso. Em um momento de pânico, um dos meus amigos foi puxado para o poço, desaparecendo sem deixar vestígios. Gritos de terror ecoaram por todo o bosque enquanto tentávamos resgatá-lo em vão. Era como se o poço tivesse ganhado vida, revelando sua verdadeira natureza ameaçadora. Com grande esforço, conseguimos escapar do poço e retornar à segurança da cidade. Estávamos abalados e aterrorizados pela experiência que vivenciamos. O poço lacrado permanece como um lembrete sombrio de que há forças além da nossa compreensão, esperando nos engolir se nos aventurarmos muito longe. Desde então, evitamos qualquer contato com poços lacrados e locais semelhantes, cientes de que o sobrenatural pode se manifestar de maneiras perigosas e imprevisíveis.
O poço desativado permanece como um aviso constante de que a curiosidade pode levar a consequências terríveis, e que devemos respeitar os limites do mundo espiritual para preservar nossa sanidade. Segurança. Era uma noite escura e tempestuosa, quando eu, um viajante cansado, avistei a pousada no topo de uma colina isolada. As nuvens encobertas de chuva formavam uma atmosfera sombria ao redor do edifício, enquanto relâmpagos iluminavam o céu de maneira sinistra. Apesar do presságio inquietante, decidi que não tinha outra opção a não ser abrigar-me naquela pousada misteriosa. Ao adentrar o saguão da pousada, fui recebido por um arrepio que percorreu a minha espinha. Uma sensação de que algo estava errado pairava no ar, mas minha exaustão era tal que minha racionalidade foi suplantada pelo desejo de encontrar abrigo da tempestade. Assim, dirigi-me até o balcão, onde uma figura sombria e taciturna parecia aguardar minha chegada. O recepcionista cumprimentou-me com um mero aceno de cabeça, sem proferir uma palavra sequer. Seus olhos pareciam ocultar segredos sombrios, e sua expressão era tão gélida quanto o vento uivante lá fora. Entreguei meu documento de identificação, e ele me entregou a chave do quarto, sem qualquer indício de hospitalidade ou simpatia. Enquanto subia as escadarias para o meu quarto, pude sentir o peso do silêncio sepulcral que pairava sobre a pousada. O rangido das tábuas do assoalho ecoava sinistramente em meus ouvidos, como se o próprio edifício estivesse ciente da presença de sua maldição. Ao me aproximar do quarto designado, notei um retrato antigo que pendia torto na parede, como se a figura retratada estivesse tentando escapar de sua moldura. Finalmente, adentrei o quarto, e o cheiro de mofo e decadência impregnava o ar. A luz tênue emanada da lâmpada no teto parecia vacilar, como se a própria eletricidade estivesse amaldiçoada. Ao me aproximar da janela para observar a tempestade que se intensificava, pude vislumbrar, por um momento fugaz, uma figura fantasmagórica refletida no vidro, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiu. Uma sensação de pavor começou a crescer dentro de mim, e decidi que seria melhor descansar e tentar acalmar meus medos. No entanto, mal pude fechar os olhos antes que os sons perturbadores começassem a ecoar pelo corredor, passos arrastados e sussurros ininteligíveis que pareciam se aproximar do meu quarto. Uma sensação de terror paralisante se apossou de mim, e eu sabia que algo não estava certo naquela pousada. Sem outra alternativa, decidi investigar o que quer que estivesse causando os estranhos ruídos. Através do corredor sombrio e mal iluminado, avancei com cautela, tentando discernir de onde vinham os sons perturbadores. Foi então que avistei uma porta entreaberta em uma área restrita da pousada, onde uma luz tênue e espectral brilhava, convidando-me a adentrar. Com o coração acelerado, empurrei a porta e adentrei o que parecia ser um antigo salão desuso. Velhos móveis cobertos por lençóis empoeirados se amontoavam pelos cantos, e a luz tremeluzente parecia emanação de um candelabro antigo. Foi quando avistei uma figura pálida e etérea, ligeiramente translúcida, cujos olhos sem vida fixaram-se em mim. Era o espectro de uma mulher, cujo semblante melancólico transmitia uma angústia que ecoava pela eternidade. Nesse momento, compreendi que aquela pousada era assombrada por almas atormentadas, aprisionadas pelas trevas do passado. A mulher fantasmagórica murmurou palavras ininteligíveis, e pude sentir um arrepio profundo me percorrer a espinha, como se as palavras carregassem consigo os suspiros de incontáveis tragédias. Desesperado por escapar da influência sinistra da pousada, corri de volta ao meu quarto, onde me refugiei, esperando pela manhã. Enquanto o tempo arrastava-se, os sinistros acontecimentos daquela noite continuavam a me assombrar, e mal pude conter o terror que se apoderara de mim. Assim que a aurora finalmente rompeu, fugi daquela pousada amaldiçoada, deixando para trás os segredos do passado e as almas atormentadas que vagavam por seus corredores. Desde então, evito ao máximo falar sobre aquela noite, mas a lembrança da pousada mal assombrada continua a assombrar meus sonhos, um lembrete constante das forças desconhecidas e sombrias que espreitam nas profundezas do mundo. Há muitos anos, em uma pequena cidade, surgiu uma lenda sombria sobre um palhaço fantasma. Diziam que ele era o espírito de um palhaço de circo que havia morrido tragicamente durante uma apresentação.
Desde então, seu espírito assombrava a cidade, trazendo terror e medo por onde passava. O palhaço fantasma era descrito como uma figura pálida e macabra, com olhos vazios e um sorriso sinistro pintado em seu rosto. Ele usava uma roupa colorida e desgastada, que parecia ter sido arrancada de um antigo circo abandonado. Sua presença era acompanhada por uma atmosfera pesada e um cheiro de mofo e decadência. As aparições do palhaço fantasma eram sempre repentinas e assustadoras. Ele surgia em becos escuros, nos cantos das ruas vazias e até mesmo dentro das casas das pessoas. Seu riso arrepiante ecoava pelos corredores, enquanto ele se movia silenciosamente, observando suas vítimas com olhos vazios e penetrantes. Aqueles que encontravam o palhaço fantasma relatavam uma sensação de pavor intenso, como se estivessem sendo sugados para um pesadelo sem fim. Seu riso ecoava em suas mentes, atormentando-os mesmo quando não estavam mais perto do palhaço. Eles viam sombras se contorcendo nas paredes e ouviam sussurros ameaçadores em seus ouvidos. O palhaço fantasma tinha o poder de manipular a mente das pessoas, criando ilusões assustadoras e distorcendo a realidade ao seu bel prazer. Ele brincava com seus medos mais profundos, levando-os ao limite do desespero. Aqueles que o encontravam eram consumidos pelo terror, incapazes de escapar de sua influência maligna. A cidade mergulhou em um estado de medo constante. As pessoas evitavam sair à noite, trancando suas portas e janelas com medo do palhaço fantasma. As ruas ficaram desertas, e a alegria e a paz foram substituídas por um clima de opressão e desespero. A lenda do palhaço fantasma se espalhou rapidamente pela cidade, e o medo tomou conta dos corações das pessoas. Elas evitavam falar sobre o palhaço, com medo de atrair sua atenção. Mas, quanto mais tentavam ignorá-lo, mais ele se manifestava, encontrando novas vítimas para atormentar. No entanto, um grupo de corajosos decidiu enfrentar o palhaço fantasma de frente. Eles se uniram, buscando força e coragem uns dos outros. Com determinação, eles confrontaram o palhaço, recusando-se a ceder ao medo que ele tentava impor. Esses corajosos descobriram que o palhaço fantasma se alimentava do medo e da negatividade, mas era vulnerável à coragem e à esperança. Eles começaram a espalhar mensagens de positividade e união pela cidade, encorajando as pessoas a se apoiarem mutuamente e a enfrentarem seus medos. À medida que a cidade se unia e encontrava forças para resistir ao palhaço fantasma, o espírito maligno começou a enfraquecer. Suas aparições se tornaram menos frequentes e menos intensas. O palhaço percebeu que não poderia mais se alimentar do medo e da negatividade que antes o fortaleciam. Finalmente, o palhaço fantasma foi derrotado. A cidade se libertou de sua influência sombria e voltou a florescer. As pessoas aprenderam a lição de que, mesmo diante do terror, a união e a coragem podem prevalecer. A lenda do palhaço fantasma permanece como um lembrete assustador de que nossos medos mais profundos podem ganhar vida se permitirmos que eles nos dominem. Mas, quando nos unimos e enfrentamos nossos medos, somos mais fortes.